Tá aqui, a tão falada MP 1376. Você precisa saber que ela não perdoa dívida nenhuma, ela renegocia. E quem entende isso sabe que renegociar uma dívida é diferente de perdoar. Essa MP não está perdoando nada, ela está renegociando, e você compreendendo isso, você consegue alcançar melhores formas de negociação. Quem não entende, assina o que vem pela frente, e aí se complica. Meu nome é Igor Costa e Costa, sou advogado há mais de 20 anos na área empresarial e tributária, com atuação mais destacada para a recuperação judicial e reestruturação patrimonial. Também sou professor nessas matérias e posso dizer para vocês que a bola da vez agora é essa menina aqui, ó, medida provisória 1376, que realmente está dando o que falar. E eu gostaria de dizer para vocês que antes de falar sobre ela, é mais importante entender o contexto. Por que ela surge? Bom, primeiro ela surge num contexto em que o agro no Brasil está sofrendo pressão de todo lado. Ele sofre pressão porque há muito tempo, particularmente de 2018, 2019 para cá, a gente vem observando sistemáticas muito contundentes no sentido de enfraquecer o produtor rural. E isso não vem só no âmbito governamental, a gente percebe isso também numa perspectiva climática. Então, de 18, 19 até 2025, a gente vem observando um aumento exponencial no endividamento do agro. Para vocês terem uma ideia, essa medida provisória, ela prevê um crédito da ordem de 100 bilhões. Você deve estar pensando, é muito dinheiro, né? Para vocês terem uma ideia, o nível de endividamento no agro alcança o valor de 1 trilhão. Ou seja, isso aqui é uma gota no oceano. Claro que é uma ajuda importante, a gente vai analisar aqui de forma detalhada, mas ainda não resolve o problema. Por isso que talvez também essa medida provisória seja motivo de muita pressa. Todo mundo quer correr para poder receber esse dinheiro, que é pouco. Parece muito, mas é pouco. A gente tem, então, nesse período, um desgaste muito grande, não só da ausência de políticas governamentais sérias e comprometidas com o produto rural, de situações geopolíticas como guerras, aumento de tarifas, entre outras situações que têm prejudicado o preço do produto. Então você vê o preço da soja despencando, o preço do milho despencando, e muitas vezes a somatória de vários fatores que levam que o produtor rural amargure um grande prejuízo em razão de todas essas circunstâncias. Somados a isso, a gente tem os fatores climáticos. Geada, seca, chuva em excesso, tudo isso é um problema e vem cada vez mais agravando. Então, é o somatório de todos esses problemas que, podemos dizer, são a origem para que essa medida provisória que a gente está tão falando aqui seja o motivo de tanta discussão agora nas redes sociais, em todo lugar. É por isso que ela surge. E agora a gente vai entender por que realmente a gente tem que ter cuidado. Ela pode parecer um grande negócio, mas vai depender da sua análise e vai depender da sua situação, se realmente é um bom negócio para você. Nesse contexto, a gente já percebe alguns bancos públicos se mostrando interessados em promover essa renegociação com o produtor rural, particularmente o Banco do Brasil. Os bancos privados ainda não, até porque eles têm interesses financeiros muito mais ligados à operação com recursos livres do que com recursos controlados. Mas um fato é importante, e eu quero destacar isso. Muita gente tem feito uma análise individualizada da medida provisória, o que não está errado. Você precisa fazer essa análise, mas não individualizada. O que muita gente não está observando é a necessidade de fazer uma análise multidisciplinar dessa medida provisória, com todas as outras resoluções do Conselho Monetário Nacional. Ela ainda não foi regulamentada, é bem que se diga isso aqui, é importante. Será regulamentada. E o ponto de virada aqui é preciso que o produtor rural esteja assessorado por alguém que seja capaz de fazer essa visão multidisciplinar. Quando eu digo multidisciplinar, não é só na perspectiva também de todas as resoluções, é entender os aspectos processuais, tributários, empresariais e outros mais. Porque muitas vezes o profissional ele vai apresentar uma solução que é imediatista. Essa solução imediatista, ela pode, no dito popular, cobrir um santo e descobrir outro. O que a gente pretende até mostrar aqui no nosso canal é que essa análise deve ser feita de forma estruturada. Essa análise estruturada é o que eu faço. Como eu disse, há muitos anos eu trabalho com recuperação judicial. E quem trabalha com recuperação judicial sabe que não dá para analisar apenas um aspecto da dívida. Você tem que analisar a dívida, o devedor, de forma complementar. Você tem que entender todos os aspectos que orbitam ele, porque é aquilo que vai levar ao sucesso ou ao insucesso de uma recuperação judicial. A mesma coisa vai acontecer com o produtor rural. Se a adesão vai valer a pena ou não, vai depender de uma análise estrutural, de uma conjuntura de fatores. A análise apenas da MP
é uma leitura pobre, simplista e que não vai resolver seu problema. Dito isso, o que aqui é preciso esclarecer? A MP, basicamente, ela promove um alongamento. Alongamento é reorganização. Reorganização é planejamento. Então, o que a gente quer mostrar para vocês aqui é que a ideia dessa MP, de fato, é trazer uma possibilidade de, através de crédito novo, não que você vai receber dinheiro novo. Inclusive, vou até fazer um spoiler aqui, vou antecipar um pouco. Isso daqui que está trazendo na MP não impede que você obtenha novos créditos, sabia? Na verdade, a ideia dessa MP é fazer com que tudo aquilo que você já tem de dívida possa ser alongada. Por isso que eu volto àquilo que eu falei agora há pouco. Isso aqui é alongar, isso aqui é renegociar, é reorganizar, é planejar. Por isso que, quando se fala da medida provisória 1376, a ideia é que você possa organizar o seu passivo, podendo ainda obter novos créditos no futuro, sim. Inclusive não vai trazer nenhuma restrição creditícia. Você não vai ter restrição no cartório, no SPC, no Serasa, mas vamos ao que interessa. Quem é que pode? Bom, aqui eu preciso fazer um corte fundamental. Porque basicamente a MP ela tem um propósito. Qual é o coração da MP? Qual é o espírito que anima essa medida provisória? Ela quer criar um mecanismo de reorganização de dívidas para aquelas pessoas que sofreram, como eu disse, de 2019 e 2025 com queda de safra. Quem foi basicamente que teve essas quebras de safra? Foram aqueles produtores que sofreram com efeitos climáticos, geada, chuva, seca, e aqueles produtores que sofreram com fatores geopolíticos, como tarifaço, queda de preço decorrente de todo tipo de fator que você possa imaginar, como queda da arroba do boi, né? Não tem necessariamente um fator ligado geopolítico, mas muitas vezes está uma influência da China, que às vezes não compra um determinado produto e aquilo afeta o preço do gado, do frango e por aí vai. Então, o espírito que anima essa medida provisória é a proteção dessas pessoas. Por isso ela criou dois regimes. Ela criou um regime geral e ela criou um regime especial. Então, para a pessoa, o produtor rural, que teve perda de safra por fatores climáticos, ele tem esses dois regimes que ele pode acessar. Eu vou explicar melhor. Ele tem os dois regimes, o regime geral e o regime especial. Porém, isso aqui é muito importante que se diga e não é todo mundo que sabe. Para quem é produtor rural, que teve quebra de safra, mas pelo fator geopolítico, ele só poderá acessar o regime geral. Eu tô vendo muita gente falando aí, o regime especial, vocês vão entender, é melhor até do que o regime geral, mas não é todo mundo que tem acesso, particularmente quem teve quebra de safra por fatores geopolíticos. Então vamos lá. O regime geral, ele traz as seguintes premissas. Se você teve quebra de safra entre 19 e 25, duas ou mais quebras de safra. Se você teve uma redução da sua renda bruta em 30%, mínimo de 30%, e se você tiver um laudo comprobatório sólido, concreto, sério e que comprove isso, você poderá aderir a esse parcelamento nas regras que eu vou falar já já. Tá? Eu estou agora primeiro mostrando quem é que pode. Então, quem são os beneficiários? Beneficiário, de fato, é quem vai aderir e atende a esses requisitos. Então, até aí, eu posso tanto ir para quem teve quebra de safra por fatores climáticos como por fatores geopolíticos. Agora, o regime especial, ele vai trazer um outro aspecto. O regime especial é para quem teve 3 ou mais quebras de safra entre 19 e 25. E, nesse caso, somente para quem teve essa quebra por fatores climáticos. Então, quem tem vou dar um exemplo aqui, uma empresa, uma indústria de madeira, que produz móveis de madeira, e ele vai afetado, né? Está sendo afetado agora, inclusive, a gente teve um novo tarifaço por um aumento da tarifa de 25% dos Estados Unidos. Ele não vai se beneficiar desse regime especial. Por quê? Porque o prejuízo que ele amargou não foi por questões climáticas. Então ele não pode aderir ao regime especial. Obrigatoriamente, se atender os requisitos, ele vai poder aderir ao regime geral. Tá certo? Uma vez esclarecido isso, a gente vai entender então como é que vai poder ser feito o pagamento. Esse pagamento ele vai poder acontecer de acordo com algumas faixas. O Pronaf, por exemplo, ele vai ter um crédito de até R$400 mil. Se você é Pronamp, o seu crédito será de até R$800 mil. Agora, você que é produtor rural, que não se encaixa e não é nem Pronaf nem Pronamp, já o limite de operação para você aí é de 4 milhões, tá certo? Quando a gente vai para o regime especial, isso muda. No regime especial, as faixas já são de 500 mil, 2 milhões e meio e 8 milhões. O que é importante destacar é que a própria medida provisória, ela cria uma espécie de crédito suplementar para essas duas faixas. Vou lhe exemplificar. Eu disse que para o regime geral, para quem teve 30%, né, duas ou mais perdas de safra e no mínimo 30% de
perda de receita bruta agropecuária, você vai ter o limite de 400 mil, né? Pois a própria medida provisória, ela permite um crédito suplementar de 600 mil, ou seja, chega até 1 milhão. A grande vantagem é que ela permite isso dentro dos encargos previstos, né? Os juros que são de 6, 9 e 12%. Então isso, para o produtor rural, é muito bom. São condições que são muito melhores do que as condições de mercado. A mesma coisa acontece para o Pronamp. No Pronamp está lá previsto uma linha de 2 milhões, mas um suplementar de até 2 milhões, ou seja, podendo chegar a 4. Então, para o Pronaf e o Pronamp, o produtor rural que não se encaixar nessas duas opções não tem essas possibilidades, tá? No regime especial também acontece isso. Então, a linha inicial é de 500 mil, podendo chegar a mais 500 mil, totalizando 1 milhão. Para o Pronamp é de 2 milhões e meio, podendo ter um acréscimo de 1 milhão e meio, ou seja, totalizando 4. E 8 milhões que não tem acréscimo nenhum. Bom, mas uma coisa que é importante também sinalizar é que, em qualquer caso, um documento fundamental, e a gente vai falar, vai detalhar mais adiante, é o laudo. O laudo é fundamental. O laudo é o eixo de todo e qualquer processo de renegociação. O laudo, ele será essencial por vários aspectos. Não é só porque ele tem que ser muito bem elaborado, é porque agora essa medida provisória, e também vamos falar disso um pouco mais adiante, essa medida provisória, ela prevê a possibilidade de punição, de sanção do produtor rural, que eventualmente utilizar um laudo fraudulento. E por que eu chamo tanto atenção disso? Porque às vezes não foi nem você, produtor, que pediu para colocar algum dado ali que não existe, foi o próprio técnico. Então é muito cuidado, é muito importante ter cuidado, ser bem assessorado para que isso não aconteça. Para que você possa pleitear esse direito que você tem. E eu digo que é direito porque isso já está reconhecido na jurisprudência brasileira. Existe uma súmula, a súmula 298, que estabelece que o direito ao alongamento é indissociável e inafastável do produtor rural. Não é uma faculdade da instituição pública ou da instituição privada, em que pese a gente saiba que existem resoluções que aumentam essa discricionariedade. Mas eu sempre digo, pode até ser que o banco negue, mas judicialmente a gente reverte. Porque se tudo estiver de acordo, ótimo, maravilha, então a gente consegue. Então, o laudo, ele é fundamental. E importante também sinalizar aqui que quem vai poder incluir o seu passivo, renegociar esse passivo, é quem tem operações de custeio, investimento, comercialização, industrialização, CPR. Quem tem CPR também pode. Até operações que já foram negociadas. O que é preciso observar, você que está acompanhando aí, é os cortes, né? Que eu também vou explicar um pouco mais adiante. Operações até uma determinada data. Por exemplo, até dezembro de 2025. Então, operações posteriores a essa data não podem mais incluir. Quem teve uma perda não vai poder incluir. Eu, com tanto tempo de advocacia, eu posso dizer para vocês o seguinte: é muito comum ver a jurisprudência meio que ampliando os efeitos da lei. A gente está tudo muito novo, está tudo muito recente, a gente não pode antecipar o que vai acontecer. Mas eu vou trazer uma situação para você. Você imagina, por exemplo, se você, após um laudo, constatou uma perda financeira, né? Uma perda de receita bruta agropecuária de 29%. Tá fora? Numericamente você tá fora. Mas se a gente for parar para pensar, qual é o espírito da lei, da norma? Não é permitir renegociação? Não é permitir que você possa renegociar? Como é que eu vou, por 1%, tirar um produtor rural que promove tanto bem-estar, que promove o crescimento da economia brasileira? Como é que eu vou tirar ele dos efeitos dessa norma? Tudo isso a gente só vai saber lá na frente. Agora, uma coisa eu garanto, a minha experiência mostra que muitas vezes o judiciário olha isso aqui contra os olhos. Ele não vê na letra fria da lei. Ele entende que muitas vezes aquilo ali é apenas um papel e que ele precisa ir além daquele papel. Então, muitas vezes, aquele 29% vai acabar entrando na norma. Não através do banco, mas através de uma decisão judicial. É importante também lembrar o seguinte, olha só, essa MP, ela inova também ao trazer juros bem competitivos, principalmente no contexto atual de mercado. No regime geral, a gente vê 6, 9 e 12. No regime especial, escalonadamente, 5, 8 e 11. Então, a gente percebe uma mudança considerável, né? Melhora bastante. Um ponto aqui que deve ser sinalizado, que muita gente já tem me perguntado. Eu já tenho recebido, imagine, a MP tem 2 dias, mas já tem esse questionamento.
Igor, isso vai atrapalhar a adesão, vai atrapalhar com que eu possa obter novos créditos, consiga fazer novos alongamentos, porque veja só, você tem um recorte de dívidas que podem ser encaixadas nesse MP, vamos chamar assim. Mas, por exemplo, você pode ter uma outra dívida que não está encaixada nesse MP e ela pode ser alongada do mesmo jeito. Então, o fato de você fazer a adesão não quer dizer que dívidas não incluídas aqui não possam ser alongadas. E as dívidas que foram incluídas aqui não vão impedir a obtenção de novo crédito com o banco, nem vai gerar uma negativação. Então, a possibilidade de adesão, ela traz realmente benefícios muito claros. Porém, o meu ponto de atenção e de cuidado aqui é o laudo. Eu acho que o laudo é um dos principais pontos que o produtor rural vai ter que tomar muito cuidado. Porque veja só, o laudo de fato é elaborado por um perito técnico, mas é necessário ter o olhar atento às vezes de um advogado. Sabe por quê? Olha só o que a MP traz. Se esse laudo tiver indícios de fraude, primeiro, você vai ter que devolver todo o dinheiro corrigido. Eu quero dizer que o todo crédito hoje corrigido em dívida federal, principalmente cobrado pelo governo, é Selic, tá? Então, vai lá para cima. Segundo, 5 anos sem poder obter crédito subvencionado, fora a possibilidade de responsabilização civil e criminal. Então, eu quero sinalizar com muita atenção e assim, com muito cuidado até, porque esse é o momento agora de seleção. Você tem muitos profissionais aí no mercado, mas você precisa, de fato, estar acompanhado por alguém que não só te dê a segurança, mas te dê a certeza de que você não está fazendo um laudo fake, com dados fake. Isso é importante porque muitas vezes você não está nem sabendo o que é que está inserido ali. Então, a assessoria que você vai ter é que vai lhe garantir que você não esteja exposto a um risco como esse, consideravelmente grande, tá? Então, diante disso, eu sinalizo, o laudo ele é fundamental, mas a elaboração dele, ela tem que ser criteriosa. Ela tem que seguir uma metodologia que, inclusive, estamos aguardando. Qual será a metodologia aplicada e deve ser regulamentada pelo próprio Conselho Monetário Nacional. E esse vai ser também, mais uma vez, uma linha de corte para separar o joio do trigo, para a gente saber quem são os profissionais bons e quem são os profissionais que realmente não vão poder participar desse tipo de procedimento, tá certo? E você deve estar se perguntando, tudo bem, estou com laudo, está tudo pronto, basta? Não, não basta. Por que que, diferente de outros momentos, a gente aqui, como tem muita experiência aqui na CBM, a gente sabe que muitas vezes essa negociação com o banco é feita pelo próprio produtor rural. O produtor vai lá na agência, conversa com o seu gerente e todo o processo é feito entre eles dois. Eu tenho uma opinião pessoal e eu acho que essa é a opinião que eu também tenho certeza, meu sócio Benjamin concorda, a gente aqui na CBM tem essa certeza. Esse é um procedimento que não se recomenda fazer diretamente com o gerente. Vou lhe dizer por quê. Você sabe o que a MP prevê? É um ponto positivo, mas que pode levar a algumas armadilhas. Ele prevê a possibilidade de aproveitamento das garantias que você já fez nas operações anteriores. Olha que maravilha! Aparentemente soa como uma música no seu ouvido, né? Poxa, não vou precisar colocar garantia nova. Depende. Sabe por que depende? Porque a própria MP prevê a possibilidade de redução da garantia, o que é ótimo, mas prevê a possibilidade de aumento da garantia. Olha só, você acha que o gerente ele vai se expor a ponto de diminuir a garantia? Não. Ele vai dizer que precisa de uma complementação de garantia. E é aí que mora o problema. É aí que você precisa estar bem acompanhado. É aí que você vai ter que ter alguém do seu lado para dizer, peraí, gerente, não é bem assim não. Tá aqui, ó, essa garantia vale tanto, a operação é X. Então, a ideia da legislação é boa. Ela permite, inclusive, que quando houver excesso, haja uma devolução. Isso é ótimo. Então, a gente pode perceber uma redução da garantia. Vou lhe dar um exemplo. Você deu 3 matrículas, por exemplo, de uma fazenda. Mas para a operação que você vai fazer agora na adesão do MP, bastam 2. Então, ele vai lá e desaliena e tira a restrição sobre uma das matrículas. Esse é o melhor dos mundos, com certeza. Mas esse não é o único, tá? A possibilidade de haver essa complementação é grande. Mas assim, Igor, eu tô tão preocupado que eu quero correr logo para o banco para poder fazer tudo. Não corre. Até porque a própria MP, ela trouxe uma possibilidade que ela meio que dá uns 30 dias a mais, ela dá uma sobrevida para o prazo de adesão. Ela cria a possibilidade para você que tem parcelas vencendo agora, de alongar essa dívida, jogá-la para frente e você ganha 30 dias. Esses 30 dias
foram pensados justamente como um prazo esperado para que saia essa regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional. É essa regulamentação que vai trazer toda a tratativa metodológica do laudo, entre outras questões. Então, hoje não se recomenda, olha só o que eu estou dizendo, não se recomenda que você corra para o banco para fazer qualquer tipo de adesão, até porque não vai dar. Então não saia assinando qualquer coisa. Porém, aqui está o pulo do gato. Você deve, se você tiver parcela vencendo por agora, você deve solicitar formal e expressamente ao seu gerente, invocando a previsão da medida provisória, o alongamento dessa parcela por mais 30 dias. Por que é tão importante dizer isso para você? Porque ele não vai fazer de forma automática. Alguns produtores ligaram para mim ontem trazendo esse questionamento. Igor, então não preciso pedir esse alongamento por mais 30 dias da parcela. Precisa. Se você não pedir, esse é o grande perigo, essa é a grande armadilha, você estará inadimplente sem perceber. Você vai ficar inadimplente dessa parcela. Então é mais do que necessário, é fundamental. É você formalizar um pedido de prorrogação dessa parcela, que é o prazo em que a MP será regulamentada, e aí a gente vai entender quais são os caminhos para a gente poder fazer o seu alongamento. Bom, diante de tudo isso, o que é que eu posso te dizer? A dívida rural não é um fim em si, é uma dificuldade. Isso é uma dificuldade temporária. É uma dificuldade temporária que, com certeza, será resolvida quando bem acompanhado, você está bem acompanhado por um profissional que consiga lhe mostrar qual é o melhor caminho, né? A forma de planejar o pagamento. Então, como eu disse há pouco, o direito do produtor já está reconhecido na jurisprudência, na súmula 298. O que é necessário? É necessário ter calma. Agora é necessário ter calma. A gente não adianta correr porque a regulamentação não saiu. De fato, o que é recomendável? Algumas coisas você já pode fazer. Se você me perguntar, eu vou dizer para você o que eu disse para os meus clientes. O que a gente pode fazer agora? Começar a levantar documentos, especialmente seus contratos. Comece a levantar seus contratos, comece a separar, vá fazendo uma pastinha organizada, sabe? Isso tudo já vai ajudar o trabalho de quem for te assessorar lá na frente. Então, você já tendo tudo isso organizado, facilita bastante o trabalho. Segundo conselho, não caia no canto da sereia do gerente de já ir logo para lá para poder querer fazer qualquer tipo de acordo. Ele pode querer lhe chamar já para fazer adesão a algum parcelamento com recursos livres, achando que já é da MP. Não dá para fazer ainda. Então, o segundo conselho é calma, paciência. O terceiro conselho é não faça nada sem a consulta do seu advogado. O advogado, especialmente o advogado que atua na área do agronegócio, é a pessoa que tem realmente o know-how, conhecimento, para poder te orientar e te levar para o melhor caminho, né? Fazer o acompanhamento da estruturação da sua documentação. Aqui na CBM, a gente, por exemplo, está elaborando um dossiê. Isso vai ajudar os nossos clientes, e quem também não é nosso cliente, quiser, com um guia prático de como é que você vai organizar essa documentação e um fluxo de como é que você vai fazer junto ao gerente. O que é que você vai apresentar, como você vai abordar. Então a gente está preparando tudo isso. Caso você, inclusive, tenha interesse em receber esse dossiê, comenta aqui dossiê e a gente manda para você, tá certo? Mas eu peço a você que você siga esses 3 conselhos. Primeiro, observe a necessidade de ter calma. Segundo, tenha certeza de que tudo vai ser feito no seu tempo. Então não precisa pressa. Terceiro, já organiza a documentação, porque isso já vai ganhar bastante tempo. Você quer saber se a sua operação se enquadra na medida provisória 1376? É bem simples. Clica no link da bio, então comenta aqui análise, que a nossa equipe vai analisar de fato, vai ver se você se enquadra, se você tem direito a esses benefícios. Lembra que o nosso lema aqui na CBM é plantando juntos, colhemos muito mais.